eu ainda sinto que ainda há uma brecha, assim, porque ainda tem muita gente que fala, que se estuda assim, esse poder da autossugestão, esse poder até mesmo da mente, de que seria capaz de até mesmo de uma pessoa se curar de uma doença gravíssima por força de vontade. Já fizeram até estudos de como a reza poderia interferir no desenvolvimento da cura de um paciente. Então, como o senhor vê esses estudos? Teria como associar isso de uma forma científica, lógica? Tem. As pessoas dizem isso, né? Não, mas foram feitos estudos que comprovam que a oração tem efeito positivo. Eu disse, tá, então me mostra. Não tem. Todos os estudos são negativos. Mas se espalhou um boato de que está cientificamente provado que as pessoas se curam com oração e não está. Não tem nada, é pura conversa, assim, é só espalhar, porque ninguém vai procurar e ninguém vai ler. Então, é muito comum os meus alunos virem dizer assim, mas professor, está provado que oração? Eu disse, tá, então me traz o artigo que eu quero ver. Não tem, não está provado coisa nenhuma. E depois tem uma outra característica que as pessoas também não entendem. Quando um efeito é zero, se nós pesquisarmos, é que nem atirar uma moeda para cima, se nós fizermos o experimento 100 vezes, 50 vezes ele vai dar um resultado positivo, fraco, e 50 vezes ele vai dar um resultado negativo, fraco. Dificilmente ele vai dar 0, 0, 0, 0, sempre 0. Ele cai para um lado ou cai para o outro. Quando a gente soma tudo e divide por 100, vai dar 0. Porque uns caíram para um lado, outros caíram para o outro. Mas o que as pessoas fazem? Quando eventualmente um lá dá positivo, eles ficam mostrando aquele que deu bom e não mostram os 99 que não mostraram nada. Então, assim, um experimento que deu um resultado não prova ainda definitivamente que aquilo ali seja verdade. Precisa repetir aquilo. E aí, quando vai se repetir, não dá nada. Isso já custou caro para muita gente, pesquisadores que publicaram resultados fantásticos, assim, que não tinham comprovação e que depois foram desmoralizados, e isso destrói a carreira de um cientista. Se a pessoa começa a propagar alguma ideia fora da lógica, né? Como uma das ideias dessas foi que a homeopatia funcionava porque a memória da molécula ficava na água, que a água era capaz de captar ou gravar uma memória de alguma substância que teria estado por ali. E que o corpo humano, as células do corpo humano conseguiriam ler essa memória da água. Esse camarada, que era um cientista respeitável, acabou a carreira dele, ele teve que fechar, né, porque vários laboratórios depois comprovaram que a pesquisa dele estava errada, foi quase uma fraude científica, que é a maior vergonha que pode haver para um cientista. É porque essas divulgações científicas esbarram muito ainda no conhecimento popular, no conhecimento empírico. E claro, tem plantas que realmente têm poderes medicinais, mas aí, no fim, no meio de tantas informações, é difícil saber o que é mito e o que de fato é verdadeiro, né? E a ciência ainda está formando, mas já tem um método. O método mais importante é esse: a pessoa faz o experimento segundo a ideia original do Galileu. A pessoa vai lá, experimenta, escreve o que ela viu e publica, né, que o Galileu publicou. O Galileu é um bom exemplo para o cientista de rapidez. Ele começou a olhar o céu no dia 7 de janeiro. No dia 20 e poucos de março ele já tinha publicado o livro com todas as observações do que ele tinha visto no céu. Outra coisa importante que ele viu foram as crateras da Lua. E aí ele disse assim, segundo Aristóteles, tudo que ficava no céu era perfeito, porque era divino. E a Lua tinha que ser perfeita. Mas eu estou vendo aqui montanhas e buracos na Lua igual aqui na Terra.
Então a Lua é simplesmente um pedaço da Terra que soltou e foi para lá, alguma coisa assim, não tem nada de mágico. Porque aqui na Terra existiam os 4 elementos: fogo, água, ar e... o que faltou aí? Fogo, ar, água e terra. Né? Isso, é fogo, ar, água e terra. Os 4 elementos eram da Terra. E o céu era feito da quinta essência, que seria o 5º elemento, que era divino. E como é que uma coisa da quinta essência, a Lua, tinha a mesma aparência? Tinha que ser um cristal perfeito, uma esfera perfeita, e ela é igual à Terra, ela é feita de terra. Aí começou uma discussão filosófica, porque sempre argumento tem, né? Qualquer coisa o ser humano inventa um argumento. Então o argumento, não, mas é que a Lua está muito perto da Terra e pegou elementos da Terra, ela não é toda de quinta essência e tal. Então quando a pessoa quer acreditar, nada resolve. Então o experimento faz isso. Por que as pessoas, o brasileiro é um povo muito religioso, precisa ter muita fé? Porque o brasileiro não tem ajuda de fora dos seus concidadãos. Se um povo é unido e se ajuda, um vizinho está em dificuldade e as pessoas vêm em socorro dele, né, como aconteceu agora no Chile, que os mineiros estavam lá soterrados e o governo veio lá, cavou e tirou os mineiros da mina. Quando a sociedade é forte e protetora, a pessoa não precisa ficar imaginando proteções imaginárias, não lógicas, né, e que nunca ninguém viu, nunca ninguém provou.